Olá, amados irmãos, eu cumprimento a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aí sem pressa a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo, amados irmãos. 2 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 15, está escrito assim, o título, A Vitória de Cristo no Ministério Apostólico, não é? Capítulo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Quem são os que se perdem? São todo aquele que ainda não confessou Jesus Cristo como único, suficiente Salvador da sua vida. Então nós crentes convertidos, que somos a verdadeira igreja e única na terra, que manifesta a glória e o poder de Deus na nossa vida, que resplandece o brilho do verdadeiro Espírito Santo nas nossas vidas, nós somos perfume de Cristo para Deus. Então eles, tanto para nós como para eles, que são os que se perdem. Eles que são os que se perdem, que não aceitaram e nem confessaram ainda o Cristo como único suficiente Salvador, todos eles, os incrédulos, os religiosos, né? Enfim, todos que não confessou Jesus ainda, são os que se perdem. Se perdem para onde? Para a morte, né? Se perdem para a morte eterna, não para a salvação. Eles percebem o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Evangelho nas nossas vidas. Porque o verdadeiro Evangelho, o que pratica o verdadeiro Evangelho, ele é separado do pecado, é separado das coisas mundanas. E os que acham que estão no verdadeiro Evangelho, eles continuam na mesmice, nas coisas mundanas aí, né? Nas vidas mundanas, né? Traçando um caminho totalmente o contrário da palavra de Deus, totalmente, né, tortuoso da palavra de Deus, porque confiam e creiam naqueles que acham que são verdadeiros de Deus, mas são falsos profetas, não são os verdadeiros, né? Versículo 16, né? Para com estes cheiro de morte, que é os que se perdem, os que não são convertidos. Morte o quê? Morte eterna, né? Para com estes, versículo 16, cheiro de morte, de 2 Coríntios capítulo, né, 2, né, versículo 16. Versículo 16. Para com esses cheiro de morte, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, né, aroma de vida para a vida, que é os que são convertidos, que porém é suficiente para essas coisas, né? Versículo 16 mais uma vez, para com esses cheiro de morte, que é os que se perdem, os que não confessaram Jesus Cristo, né? Para com aqueles aroma de vida, né? Vida eterna, para a vida, que é os que são crentes convertidos, os que confessou Jesus Cristo como um suficiente Salvador, né? Quem porém é suficiente para estas coisas? Ninguém é suficiente para essas coisas. Quem é suficiente? Só o próprio Deus, o próprio poder de Deus e a própria presença de Deus para com os crentes convertidos. E os que se perdem estão perecendo, né? Porque estão aí, né, com a vida regalada aí nas coisas mundanas. Versículo 17, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, né? Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus, né? Então nós que somos né, homens de Deus, aqui está a palavra de Deus, obreiros de Deus, ministros de Deus, nós ministramos a palavra de Deus, a igreja, o crente, ministra a verdade, a palavra de Deus, não a mentira, né? A qual, no quanto muitos rebatem, muitos retrucam, porque estão nas trevas, pensam que estão na verdade, né? E nós não mercadeamos a palavra de Deus, nós não pregamos a palavra de Deus por dinheiro, né? Não negociamos a palavra de Deus por nada, não, pregamos com sinceridade, né? Em nome de Jesus Cristo. Então, eu quero que, em nome de Jesus Cristo, vocês que ouvem a palavra de Deus, os que ainda não são convertidos, venham atentar para a verdade e crer no Senhor Jesus Cristo como único, suficiente Salvador da sua vida, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 31, fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então, portanto, quem salva e leva para a vida eterna e santifica é o próprio Cristo. Não há outro mediador e nem outra mediadora além do Cristo, só o Cristo. Ele é a propiciação de todos os nossos pecados, né? Então, todos que crêem nele, né, esses não perecerá, mas herdará a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo e serão santificados em Cristo, que é o que diz aqui, né? Louvado seja Deus. É o que diz aqui no versículo 15, né? Porque nós somos para com Deus, né,
o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Os que se perdem, eles estão vendo e percebem a presença de Deus, o verdadeiro evangelho, mas eles resistem, né? Nós somos perfume agradável, né? Versículo 16, de 2 Coríntios, capítulo 2. Para com esse cheiro de morte, que é os que se perdem, morte eterna. Se não confessar Jesus Cristo, dará a morte eterna, não irá entrar no reino eterno, né? Louvado seja o Senhor. Para a morte, para com aqueles ouro, para com aqueles aroma de vida para a vida eterna. Quem porém, né? Quem porém é suficiente para estas coisas? Então, só o Deus, o próprio Cristo, o verdadeiro evangelho é suficiente para nós, né? É quem nos salva, é quem nos purifica e nos leva para a vida eterna. Eu peço que em nome de Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador da sua vida, né? Confesse o Cristo como único suficiente Salvador da sua vida, diante de Deus, diante dos homens de Deus. Procura uma igreja verdadeira que prega a verdade, o verdadeiro evangelho, que não prega heresias, né? Porque servir um Deus que prega heresias e compactuar com as coisas do mundo é muito fácil, mas aí, portanto, você não estará salvo. Mas servir um Deus verdadeiro, que é o verdadeiro evangelho, exige em santificação, em sacrifício da tua vida, porque Ele deu a vida dele em favor de toda a humanidade, em favor de nós, para que nós viéssemos crer nele e não perecesse. Então, a partir daí que você confessa Jesus Cristo como seu Salvador, Ele te cura, Ele te salva, te leva para a vida eterna, e você agora tem que dar a vida para servir a Ele, se apartar do mundo, se apartar do pecado e ser salvo, para quando chegar o dia da morte física, né, e também a morte espiritual, você esteja salvo nele, em Cristo Jesus. A morte física é morrer de qualquer coisa, mas aí você está salvo, vai estar guardado no selo de Abraão. Confessa o Cristo, ande na presença de Jesus, seja santo que nem Jesus Cristo, não seja participante das coisas do mundo, né? Ele está às portas, está batendo as portas para voltar e salvar a igreja e levar aqueles que ouvir a palavra dele em nome de Jesus Cristo. Eu quero aqui deixar essa mensagem para a glória de Deus, para toda a